Meu amigo, que segunda-feira para os mercados mundiais. Aqui no Brasil também. Mas sobre o Brasil eu falo em um vídeo separado que eu não sei se sai antes ou depois desse aqui. Mas enfim, no mundo todo de maneira geral, a coisa ficou feia, meu amigo. Foi sangue para todo lado. De fato, meio que já esperado. Por causa da sexta-feira passada, que já foi um negócio muito cabuloso. Mas realmente, essa segunda-feira teve de tudo. Circuit breaker lá na bolsa de lá do Japão, porque estava derretendo de fato. A bolsa da China derreteu 13% de queda, uma coisa assim assustadora, mas principalmente o índice do medo lá de Wall Street disparou, passou dos 60 pontos. Isso acontece sempre em momentos de recessão ou em vésperas de recessão, quando o medo realmente está muito elevado. Então esse índice VIX aqui disparou, a gente vai olhar o gráfico como uma preparação, talvez uma previsão daquilo que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe para onde que esse negócio vai caminhar, porque não dá para saber também quais são as reais intenções do Donald Trump. Se ele vai retroceder, se ele vai enfiar o pé no acelerador, como outros países vão responder a isso, principalmente a China. Tudo ainda está muito nebuloso, estamos diante de uma grande incógnita, e sempre que temos um cenário como esse, o mercado fica em polvorosa. Vamos olhar então esses dados, analisar esses números, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar o meu canal a continuar crescendo. Somos quase 20 mil por aqui, conto com o seu apoio. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só. Começando pelo índice VIX. Aliás, vou falar aqui da queda generalizada das bolsas de valores, que realmente foi uma coisa assim, assustadora, né? Não tem outra palavra para descrever isso aqui. Então veja, lá no Japão, a bolsa de Tóquio teve o circuit breaker acionado porque caiu abruptamente, cortaram as negociações para evitar que a coisa piorasse ainda mais. Já o índice Hang Seng, que é lá de Hong Kong, na China, perdeu 13%, meu amigo. A pior queda desde 1997. Outro período que teve também uma crise que se espalhou principalmente em mercados da Ásia, mas que elevou o índice VIX, ou elevou o índice de medo do mercado norte-americano lá para as alturas. E olha só, nem as bolsas europeias escaparam disso aqui. Elas também perderam, tiveram uma queda. Neste dia, 7 de abril, segunda-feira, um dia bastante tenebroso para os mercados de maneira geral. E Wall Street estava caindo, as bolsas de Wall Street estavam caindo, mas parece que houve uma leve recuperação no final. Então ficou praticamente no 0 a 0. Muito medo no começo, mas depois um pouco mais de racionalidade nos mercados, até por causa, né, de fato da repercussão de algumas declarações e tudo mais. Teve aquele papo de que haveria suspensão de 90 dias das tarifas, que depois foi desmentido pelo próprio governo. O pessoal ficou meio assim, muita gente agiu com base nessa informação que não era oficial, ao que tudo indica. Depois houve um retorno aos patamares anteriores, uma confusão de fato, cheio de notícias atravessadas, cheio de informações de bastidores que ninguém sabe exatamente o que representam, se são informações verídicas ou não, enfim. É o que tem acontecido nos mercados e é por isso que a coisa tem ficado realmente bastante instável. Quanto ao índice aqui do medo de Wall Street, ele chegou aos 60 pontos. Né? Ele é chamado de índice do medo porque ele está relacionado aqui, né, à bolsa de, né, qual bolsa que é aqui? S&P, do S&P 500 lá dos Estados Unidos. Então tem o S&P 500 VIX. Eu não sei se é essa aqui exatamente, esse VIX aqui, ou se é o Dow Jones que é considerado para cálculo desse índice. Mas enfim, o importante é essa alta, porque aqui eles dizem que está em 60 pontos, né? Aliás, 50,60 pontos, né? Eu não sei porque colocaram 60 aqui e aqui 50,60, mas foi uma alta de 11,68%. Você pode ver que nesse gráfico está quase batendo 47, mas não está
não tá trazendo aqui os dados de hoje, do dia 7 de abril ainda. Ou seja, é um dado que falta ainda um pouquinho para ser atualizado. Se eu colocar um dia aqui, vai aparecer os dados ainda do dia 7, né? Aqui já aparece, chegou a bater 60 pontos na abertura, depois deu uma corrigida, mas ainda está muito alto. E na comparação aqui com o patamar que estava antes, na casa aqui de piores cenários, na casa de 25 pontos, é uma piora absurda, um salto gigantesco. E se a gente olhar na linha do tempo, ao longo do tempo, como que esse índice tem se comportado, você vai ver que ele salta abruptamente em momentos de crise ou pré-crise. Veja aqui que houve um salto desses lá em 98, em meados de 1998, quando tivemos uma crise também. Esse índice subiu bastante lá em 2008, meados de 2008, quando teve a crise dos subprimes, quando ela estourou de verdade. Também teve uma alta, um pico considerável aqui na época da pandemia. Você pode ver aqui que logo quando iniciou-se aquele período da pandemia, o índice do medo foi lá nas alturas. E agora nós temos também um índice que se aproxima desses patamares. Se continuar subindo, um dia, 2 dias, vai atingir o patamar do medo lá da época da pandemia. Tudo bem que há uma correção logo na sequência, mas o importante é o quanto que isso aqui indica uma crise. O índice caiu depois aqui em 2008, né? Depois que ele atingiu a máxima, ele caiu. Mas a crise não acabou rápido, ela ficou um bom tempo ainda. A mesma coisa aqui para a pandemia, para 98, enfim. É um indicador de que algo de errado não está certo na economia. O que isso significa na prática? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E bem, mercado financeiro é feito de expectativas. E nada mais mexe com expectativas no nosso atual cenário do que política. Claro, se você tiver uma guerra, estourar uma guerra, e você pode dizer que a guerra é política de fato, mas a guerra vai mexer com os mercados. Se for uma guerra muito grande, muito relevante, vai mexer com os mercados. Se tiver um fator natural, um desastre, alguma coisa assim, também. E não é algo político. Mas, via de regra, na extensa maioria dos cenários, o que manda é a política de fato. O mercado precifica a política. E é complicado precificar o governo Donald Trump, porque as medidas que ele tem tomado são bastante heterodoxas. Não se tem notícia de tomada de decisões tarifárias desse porte, sei lá, nos últimos 100 anos. Então não dá para comparar com algo recente. Não dá para comparar com uma expansão monetária, não dá para comparar com um corte de juros, não dá para comparar com intervenção na economia ou com redução de intervenção econômica, com corte de impostos. Nada disso, que são coisas que aconteceram nos últimos 30, 35 anos na economia norte-americana. Não há um paralelo muito claro, portanto, entre o que está sendo feito agora e coisas que já foram provadas e cujas consequências foram demonstradas na prática. Então o mercado está meio que chutando para onde ele acha que a coisa vai caminhar. E o mercado é assim, movido por expectativas e muito emocionado. Acaba se deixando levar pela emoção, falta razão em momentos de crise, em momentos de medo realmente. Agora, que tem motivos para temor, isso é evidente, justamente por não se saber a dimensão do que o Donald Trump está fazendo, nem os interesses dele, os objetivos reais, e como os Estados Unidos estarão no final dessa brincadeira e o restante do mundo também. Eu já pontuei aqui no canal, fiz um vídeo a esse respeito, inclusive, falando que talvez, otimista demais, não sei, no final dessa brincadeira toda, nós estejamos com um mundo mais livre, com menos barreiras alfandegárias, com um comércio muito mais generalizado de forma livre realmente, sem barreiras, sem imposições estatais. Se isso acontecer, a economia mundial vai crescer, ela vai se restabelecer num patamar talvez que nunca tenha sido visto antes. Agora, se as tarifas apenas se agravarem, vamos ter um mundo mais fechado, países dentro de si próprios, comercializando mais consigo mesmos do que com outros países, ou talvez nos blocos econômicos mais próximos, enfim. E isso aí é um problema para a geração de riqueza, sem sombra de dúvidas. O mundo se tornou mais rico pelo comércio generalizado. Se o comércio for restrito, aí realmente as coisas vão ficar
ruins. No primeiro momento, o mercado está precificando aquelas bolsas, aqueles países que tendem a sofrer mais com essas tarifas no primeiro momento. A Ásia, de maneira geral, a Europa, que já não está muito bem das pernas, e até mesmo os Estados Unidos, embora num patamar menor. O Brasil não fica de fora naturalmente. Para onde que isso vai, eu não sei. Vamos acompanhando dia a dia para ver como que essa situação vai se desenrolar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.